Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, nós saudamos os amados que estão nas suas casas, os nossos amigos, aqueles que nos dão a honra de poder nos ouvir nessa noite, e agradecemos a presença de cada um. Você que está sintonizado, possa acompanhar conosco este culto, sabendo que nós não podemos estar unidos aqui no templo, mas estamos unidos pelo Espírito de Deus que nos aproxima neste momento. Você que acompanha comigo, gostaria que você, querido irmão, pudesse nesse momento fazer uma breve oração para que nós venhamos dar continuidade, o início e a continuidade a este culto em louvor e adoração ao nosso Deus. Peço por gentileza que nós unimos a nossa fé agora e clamamos ao Senhor nesse momento. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus que está com as suas mãos estendidas sobre o teu povo. Sabemos, ó Deus, quem o Senhor é, ó Pai, o Deus provedor, o Deus sustentador do universo, pois é um Deus, Pai, que transcende toda a eternidade. Mas, ó Pai, sabendo quem o Senhor é, ainda assim, ó Pai, um Deus iminente na qual, ó Pai, ama se relacionar com os teus filhos. Ó Pai, e nós te agradecemos, ó Deus, nesta noite, Pai querido, por estar na presença dos irmãos aqui neste momento, Pai Santo. E aqui, Deus querido, queremos agradecer ao Senhor por este momento, na qual o Senhor nos dá o privilégio de poder estar unido pela fé ao Teu Santo Espírito, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo nos conduza, ó Pai, até o término, Deus, dessa transmissão, e leve, ó Deus, a Tua palavra aos corações daqueles que estão nos ouvindo e nos vendo, ó Pai, nesse momento. Que o Senhor, ó Pai, seja, ó Pai, aquele a quem possa reinar nessa noite e abençoar a cada lar que possa estar sintonizado conosco, ó Pai, nesta live. Em nome do Senhor Jesus, aquele que entregou-se a sua vida ao nosso favor, Pai, que nós te oramos agradecidos. Amém e amém, Jesus. Nós estamos, dando o início a este culto e louvamos a este Deus maravilhoso a quem nos dá a oportunidade. E o tema, deste culto é superando o medo. E superando o medo da morte pela morte de Jesus na cruz. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue. E por isso, o próprio Jesus se tornou igual a eles, tornando parte da natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse desfrutar o diabo, destruir o diabo, que tem poder sobre a morte, e também para libertar os que foram escravos toda a sua vida, por causa do medo da morte. Isto está registrado nas cartas aos Hebreus, capítulo 2, do verso 14 e o 15, a nova tradução, a linguagem de hoje. Nesse momento, nós convidamos o ministério que tem a oportunidade de estar entoando uma canção de louvor para este Deus maravilhoso. Graça e paz, irmãos. Amém? Nós iremos louvar o Senhor Jesus com o hino de número 301 do nosso cantor cristão, 301. Se você tiver, faça uso do cantor cristão e nós iremos louvar o Senhor Jesus, tá? Amém? Crer e observar. Em Jesus confia, sua lei observa. Oh, que gozo, que bênção, que paz.
satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo fala e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mira, seus segredos priva, seu consolo constante e real. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé, zelo e ardor, os teus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Superando o medo da morte através do amor de Deus. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Isso está declarado em 1 de João 4, verso 18. Eu convido os amados irmãos nesse momento a pegar a sua Bíblia. Sei que você está com a sua Bíblia aberta. Abram comigo e acompanhem no texto ali, em 1 livro de Samuel, capítulo 17, do verso 37. Iremos estar lendo apenas um versículo. Que Deus venha falar conosco através deste versículo. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais a Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrou, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor esteja contigo. Glória a Deus. Agradecemos esta maravilhosa palavra vindo do Senhor ao nosso coração. Pai querido e santo, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, rogo ao Senhor, ó Deus, que esta palavra venha de encontro ao coração de cada pessoa que está nos acompanhando neste momento. Pai querido, sei que estas palavras estão percorrendo, Deus, lugares distantes,
Mas onde quer, ó Deus, que a Tua palavra chegue neste momento, o Teu Santo Espírito esteja quebrantando esses corações. Para a glória e louvor do Teu santo nome, nós te oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Superando o medo da morte através da esperança futura. Assim, quando este corpo mortal se revestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Isso está registrado na primeira carta aos Coríntios, 15, verso 54. E nesse momento também eu quero convidar os amados irmãos para um período de oração, na qual nós iremos unir a nossa fé num só propósito, de glorificar a Deus e interceder por esses pedidos que aqui vou anunciar aos queridos irmãos e aos amigos que nos dão o prazer de nos ouvir nesta noite. Estaremos orando em favor das pessoas que estão enfermas, você acompanha comigo, orar a favor dos nossos governantes, orar a favor dos profissionais de saúde que estão empenhados nesse trabalho, orar para que a propagação do vírus não se prolifere ainda mais, orar a favor da economia do nosso país, orar a favor das famílias da nossa cidade, do nosso país também, orar em favor das famílias que já perderam seus entes queridos. E nós estamos aqui orando, também entregando nesse momento, juntamente com os amados irmãos, a vida do nosso amado pastor, nas mãos do Senhor, que logo mais estará anunciando a palavra do Evangelho de Jesus Cristo. E que todos possam comigo, juntos, unir numa só fé e clamarmos ao Senhor por estes propósitos que aqui foram mencionados. Santo Deus e eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor por nos ter dado essa oportunidade. Pai querido, de poder falar a tantas pessoas. Deus Santo, queremos aqui rogar ao Senhor, Deus, por essas pessoas que aqui foram mencionadas. Deus Santo, de todas essas pessoas que estão empenhadas, ó Pai, na resolução desse problema que estamos sendo confrontados. Pai amado, também queremos interceder por aquelas pessoas que estão trabalhando em prol desta resolução, que o Senhor dê sabedoria, inteligência e possa, ó Deus, colocar no seu coração um propósito de descobrir, Pai, logo a cura, ó Deus, para esta, Pai, pandemia. Deus Santo, nós oramos por os governantes que nos têm orientado acerca, ó Deus, deste propósito. Pai querido, que o Senhor dê sabedoria para tomar decisões claras e proveitosas, ó Deus, para que a nação possa se alegrar, ó Deus, diante das suas decisões. Pai querido e santo, nós também oramos, ó Deus, por todas as famílias, Pai queridos, que nesse momento estão juntos, glorificando o Teu santo nome e numa só fé, está junto comigo nesse momento, intercedendo, ó Deus, por todas aquelas pessoas, Pai amado, que já perderam o seu ente querido. Que o Senhor venha confortar e entendermos, ó Pai, que tudo está sob o Teu controle. Os Teus, ó Pai, as Tuas mãos estão estendidas, Deus Santo, sobre, ó Deus, este país que se chama Brasil, Pai amado. E todo mundo, Deus Santo, porque o Senhor é um Deus Todo-Poderoso. Pai querido, nesse momento, quero aqui mencionar, Deus Santo, a vida do pastor André, Pai amado, aquele a quem o Senhor escolheu nesta noite, para anunciar, ó Deus, a Tua palavra, amada igreja. Deus Santo, que o Senhor venha usar como anjo, ó Deus, desta igreja, a confortar, ó Deus, os corações aflitos que estão, ó Pai, nos ouvindo nesta noite. Que assim, ó Pai, o Teu Espírito Santo venha, ó Deus, usar a sua boca para falar aos nossos corações nessa noite. Que a graça do Senhor Jesus venha nos preencher o vazio que está, ó Deus, nos consumindo.
Em nome do teu Filho amado Jesus, nós te oramos, agradecidos para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Boa noite a todos, é uma alegria novamente trazer a palavra de Deus a cada coração e todos aqueles que estão nos ouvindo. Que a graça e a paz de Cristo seja com você. Obrigado pelo carinho de todas as famílias que estão aqui em Mocajuba, outros em Belém e outros municípios do nosso estado e até onde Deus levar esta palavra. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, novamente me acompanharem na leitura de 1 Samuel, capítulo 17, estaremos lendo a partir do verso 8, mas antes nós vamos ler o verso 4, 1 Samuel 17, no verso 4, irá relatar uma experiência de Davi, que enfrentou um gigante na sua vida. E esse é o momento que nós precisamos enfrentar, corajosamente, alguns desafios que diante de nós parecem gigantescos. Em 1 Samuel 17, a partir do verso 4, está escrito: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo, ou seja, 3 metros de altura aproximadamente. Agora o capítulo 17, verso 8. E parou e clamou às companhias, ao exército de Israel, e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteus, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteus: Hoje desafio o exército de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Amém. Meus amados, a Bíblia relata que houve guerra entre o exército de Israel e os filisteus. E é interessante que enquanto o exército de Israel se preparava, um guerreiro dos filisteus, medindo aproximadamente 3 metros de altura, ele desafia o exército de Israel, pedindo um homem que viesse pelejar contra ele. E aquele que fosse derrotado, tanto o seu exército quanto sua nação iria servir o exército e a nação vencedora. E a Bíblia declara que em 1 Samuel 17, verso 16, chegou-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Uma quarentena. Desafiou o povo de Deus, humilhou o povo de Deus, amedrontou o povo de Deus. E é interessante, meus amados, porque esse gigante que a Bíblia nos apresenta, representa para nós hoje os nossos desafios, nossos temores. Aquilo que se coloca no nosso caminho, aquilo que desafia a nossa fé, aquilo que nos amedronta. Quem não está familiarizado com essa história, com esse confronto de Davi e Golias, gostaria de relatar rapidamente uma narrativa. A Bíblia relata que Davi, ele deixou o rebanho de seu pai, Jessé, aos cuidados de alguém, e pegou mantimentos pela ordem do seu pai para levar alimento aos seus irmãos que estavam no campo de batalha. E quando ele avistou os seus irmãos, ele perguntou: vai tudo bem? Enquanto eles conversavam, veio então o guerreiro Golias do exército filisteus novamente desafiar o povo de Israel. Desta vez Davi estava lá e ouviu atentamente aquilo que aquele gigante estava falando. E ele pergunta então a um soldado que estava ao seu lado: quem é este incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? E então Davi se apresenta até o rei Saul e diz: ó rei, diga aos homens que eles não precisam ter medo, porque eu enfrentarei esse filisteu. E o rei Saul, olhando para Davi, disse: mas você é apenas um garoto. Esse homem, esse guerreiro, ele é guerreiro a vida inteira. Então Davi responde: majestade, eu tomo conta do rebanho do meu pai. E quando vem um urso ou um leão apanhar uma das nossas ovelhas, eu o persigo. Eu o firo, eu resgato a ovelha das suas garras e mato o leão ou o urso.
E aí então o rei Saul diz, então vá, que o Senhor seja contigo. A Bíblia declara que Davi, então, ele pega o seu cajado, a sua funda, e pega 5 pedras lisas tiradas do riacho. E quando ele vai enfrentar o gigante Golias, Golias olha para ele e diz, por que você vem com esse cajado em suas mãos? Por acaso você irá me afugentar como se afugenta um cão? E o ameaçou dizendo, eu darei o seu corpo para alimentar as aves do céu e os animais. Eles se alimentarão da sua carne. E Davi então respondeu, você vem contra mim com lanças, com espadas, escudos, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel a quem eu sirvo. E a Bíblia declara que ele meteu a mão na sua sacola, pegou uma pedra e lançou com a funda, e aquela pedra cravou na testa do gigante Golias. Ele cai então com o rosto em terra. Quando o exército inimigo viu que o seu herói estava derrotado, então eles fugiram. É interessante, meus irmãos, essa história, porque nos ensina muita coisa. Por exemplo, nos ensina a derrotar o gigante do medo. Como podemos derrotar esse gigante? O primeiro passo, não dê ouvidos aos pessimistas. O texto bíblico em 1 Samuel 17, 24 declara, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para enfrentar Israel. Irmãos, não é a primeira vez, não foi a primeira vez que o povo de Israel teve que enfrentar gigantes. A Bíblia narra que Moisés, quando chegou nas fronteiras de Canaã, ele enviou 12 espias, e por 40 dias, e essa palavra 40 dias, ela é muito significativa na Bíblia, porque sempre provoca uma transformação, uma mudança, um despertamento, um avivamento, e nós estamos vivendo essa quarentena. Por 40 dias, os espias percorreram a terra de Canaã, e quando retornaram com o seguinte relatório. Ouça com atenção. Em Números 13, verso 33, a terra de fato mana leite e mel, ou seja, é uma terra produtiva, é uma excelente terra, porém, tem gigantes como moradores, as cidades são fortificadas, o problema é grande demais, a terra é impossível de ser conquistada, e aos olhos deles nós somos como gafanhotos. Veja essa expressão, porém, tem gigantes, porém, o problema é grande demais, porém, nós somos como gafanhotos. O medo, ele sempre dá uma dimensão ao nosso problema maior do que a realidade. Eu lamento lhe dizer, lhe informar, mas a sua mente lhe engana, sua mente mente. Por exemplo, uma pessoa que sofre de claustrofobia, ela entra em um elevador e imediatamente sua mente o leva a pensar que ele está entrando num cubículo, num lugar sem ar. E aquela pessoa que sofre de claustrofobia, ela é consumida pelo medo. Olha o que a Bíblia declara, ouça com atenção, Jeremias 17, 9, está escrito, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? E talvez a sua mente esteja dando esse problema uma realidade, algo maior do que realmente é. Ao invés de ser dominado pela sua mente, pelos seus pensamentos, a sua imaginação, eu quero convidá-lo nesta noite a ser dominado pela palavra de Deus. A Bíblia declara em Mateus 4:4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia declara no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para os meus caminhos. O apóstolo Paulo nos exorta em Filipenses 4:8 que devemos pensar tudo que é bom, que é agradável, que é verdadeiro, perfeito, puro, honesto, justo, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Eu gostaria de perguntar a você nesta noite, o que tem lhe dominado? É aquilo que está na sua mente, é aquilo que está no seu coração. Mas eu quero desafiá-lo a abrir sua Bíblia, a ler os salmos, a ler as promessas de Deus, a ler a convicção que Deus coloca no coração de cada um de nós. Infelizmente, para derrotarmos o gigante do medo, você terá que parar de ouvir notícias sensacionalistas. A mídia tem explorado muito o medo do povo e tem disseminado o pânico na população. Eu me pergunto onde está aquela imprensa que em período de Copa do Mundo
leva a torcida a cantar "Eu sou brasileiro" com muito orgulho, com muito amor. Eu fico me perguntando onde está aquela imprensa que no período das Olimpíadas afirma que somos brasileiros e como brasileiros não desistimos jamais. Onde está aquela imprensa? Então, quando nós damos ouvidos ao pessimismo, nós temos a tendência de baixar a guarda e deixarmos de lutar. Um ex-presidente, um dos presidentes dos Estados Unidos, chamado Abraham Lincoln, declarou que no campo de batalha não há derrotado, mas há aqueles que tombaram antes de vencer. E esse tem sido o nosso problema, nós estamos tombando antes de vencer. Estamos caindo antes de lutar. O Brasil, por mais de 30 anos, sempre enfrentou epidemias como a dengue, a zika vírus, chikungunya, AIDS, sem jamais desistir. E algumas dessas lutas nós vencemos. Por exemplo, o Ministério da Saúde lançou um boletim epidemiológico informando que o Brasil, nos últimos 16 anos, venceu a rubéola. Não há mais nenhum caso no Brasil de vítimas fatais de rubéola. Nós não podemos desistir. A palavra de Deus declara em Provérbios 17, 22, o coração alegre serve de bom remédio, ou seja, isso faz bem à saúde. A Bíblia declara que o homem é aquilo que ele pensa. Se você tiver ânimo, como Jesus declarou em João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, através dessa palavra, nos declara a vitória. Não seremos derrotados. Mas para você vencer o gigante do medo, você tem que olhar para as possibilidades. Além de não ouvir noticiários pessimistas, você tem que ver a possibilidade em Deus. Em 1 Samuel 17, 32 está escrito: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. E é interessante a maneira como Davi se expressa em relação ao gigante, esse incircunciso. A palavra incircunciso vem de circuncisão. Somente os homens que tinham aliança com Deus eram circuncidados. E ele diz, em outras palavras, esse homem que nos desafia, ele não tem aliança com Deus. Ele não sabe que Deus é nosso aliado. Quando Davi faz essa pergunta, ele não está em busca de uma informação, ele está se posicionando diante de uma circunstância. O que eu quero convidar você nesta noite a se posicionar como alguém que crê em Deus, se posicionar como alguém que tem fé, se posicionar como alguém que conhece as promessas de Deus, se posicione. O apóstolo Paulo, ele faz também esse tipo de pergunta. Em Romanos 8,31, ele declara: Que diremos, pois, à vista destas coisas? É como se ele estivesse olhando para uma janela no futuro e olhasse a situação que estamos vivendo. Que diremos, pois, diante dessas coisas, diante dessas circunstâncias? Se Deus é por nós, declara o apóstolo Paulo, quem será contra nós? Quem será contra nós? Para vencermos o gigante do medo, precisamos confiar verdadeiramente em Deus. Em 1 Samuel 17, 37 está escrito: Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão, me livrou do urso e me livrará da mão do filisteu. Sabe o que é interessante, meus amados, diante de tudo isso? É que eu acredito que Davi, ele tinha tanto medo quanto os soldados tiveram medo lá em Israel. Mas sabe qual é essa é a semelhança entre o corajoso e o covarde. Ambos têm medo. Mas a diferença é que o corajoso, ele não se deixa dominar pelo medo. Já o medroso, ele é dominado pelo seu próprio medo. Davi conseguiu superar o seu medo, porque confiava em Deus. Eu não estou pedindo para você superar o seu medo por si mesmo, porque sem ele nada poderemos fazer. Mas podemos declarar, como o apóstolo Paulo declarou: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou convidando você a buscar forças em Deus, a confiar, a crer verdadeiramente. Porque nós vamos ver um grande contraste aqui. Parece que Davi tinha tudo para ser derrotado. O preferido era Golias. Golias era um homem adulto, formado. Ele tinha sido guerreiro a vida inteira. Davi era um garoto, um jovem de 17 anos. Nunca teve experiência militar e era pastor de ovelhas. Só cuidava do rebanho do seu pai. Golias era um homem altamente armado, com lanças, espadas, escudos.
A sua armadura pesava mais de 60 quilos. Davi tinha apenas um cajado, a funda em suas mãos, uma espécie de estilingue, e 5 pedras lisas tiradas do riacho. Sempre que um servo de Deus entra no campo de batalha, isso não precisa ser uma batalha física, pode ser uma batalha pela vida. É por isso que eu conclamo as imprensas a incentivar o povo pela vida, por algo que vale mais do que uma medalha olímpica, por algo que vale mais do que um título de Copa Mundial. Eu conclamo as imprensas, a mídia, a levantar o povo brasileiro e lutar pela vida, e não semear pânico na população. A Bíblia declara que Davi venceu. Porque aquele que está com Deus nunca está na desvantagem. Aquele que tem fé em Cristo Jesus, ele sempre sai à frente, como Davi fez. As promessas de Deus, elas se cumprem. Porque está escrito em Isaías 40, 28, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem mais nenhum vigor, os jovens se cansam e se fadigam, os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como aves, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Em 2 Crônicas 16, 9 está escrito, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte aquele cujo coração é totalmente dele. Eu quero falar mais uma vez o seguinte, a Bíblia relata que Davi deixou o rebanho de seu pai para alimentar, levar alimento para os seus irmãos no campo de batalha. E ali ele lança uma pedra sobre um gigante. O que nós estamos fazendo é justamente o inverso que Davi fez. Nós estamos alimentando o gigante do nosso medo. Estamos atirando pedras uns contra os outros. Agora não é hora de uma briga política. Agora é hora de nos unirmos diante de um perigo real. Agora é hora de realmente confiarmos em Deus e nos unirmos, porque unidos somos mais fortes. Eu quero contar uma história, rapidamente, de um garoto que foi encontrado no aeroporto, sozinho. E então, ele entra no avião sozinho. Enquanto alguns passageiros estavam apreensivos com a viagem, ele estava pintando o seu desenho, sentado na sua poltrona, com cinto de segurança, e então o avião decola. No meio do voo, há uma turbulência e todos os passageiros ficaram apreensivos, mas aquele garoto estava tranquilo, estava calmo. Então, curiosamente, uma passageira sentada ao seu lado lhe pergunta, mas você não tem medo? Você não ficou com medo da turbulência? Aquele garotinho simplesmente olhou para ela e disse, como eu poderia ter medo, se meu pai é o piloto desse avião? Como eu poderia ter medo, se o meu pai é o piloto desse avião? O medo irá determinar quem está dirigindo a sua vida, quem está pilotando a sua vida. Porque se Deus é o piloto da sua vida, não há razão para você ter medo. Eu quero orar por você agora, esta noite. Aí onde você está, feche seus olhos, pense em Deus. Pai bendito, em nome de Cristo Jesus, é o Senhor que nos conduz. Nós não temos o controle das circunstâncias, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nós não podemos escolher o que nos acontece, mas podemos escolher a atitude diante das coisas que nos acontecem. E nós escolhemos confiar no Senhor e na força do Teu poder. Neste momento, através do Teu Santo Espírito, vem consolar, vem confortar, vem fortalecer os corações abatidos e desanimados, para que pelo poder da Tua palavra venham ser fortalecidos, levantados, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo, bem maior. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Obrigado, Deus, pela confiança que nós temos em um Deus vivo e verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.
Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada naquilo que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, nós somos gratos por você poder participar conosco deste culto ao Senhor. Nós agradecemos a cada um que pôde compartilhar conosco com esse momento. E nós queremos aqui já estar encerrando, né, este culto e louvando a Deus pela sua palavra anunciada neste lugar. Certamente você ouviu na sua casa, com a sua família, e Deus, pelo Espírito, falou ao seu coração. Nesse momento nós temos algum aviso, né, para os queridos irmãos e amigos que nos estão dando a honra de poder nos ouvir nesse momento. A partir de amanhã, segunda-feira, nós temos a nossa programação na rádio, que continua às 12 horas, né, aos meio-dia, e você sintonize ali, que certamente Deus continuará falando ao seu coração por intermédio dos irmãos que ali estão anunciando a palavra de Deus. Nós agradecemos e que os irmãos continuem em espírito de adoração nos seus lares com a sua família. Que a graça de Deus,
o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça em nossos corações para a glória de Deus. Amém.